Vamos continuar aqui na página 34. Releia o que diz Ziraldo sobre suas leituras na infância. Minha infância foi povoada de quadrinhos. Consegui guardar toda a minha coleção das edições maravilhosas, com a qual iniciei minha descoberta na leitura. Li Monteiro Lobato, Viriato Correia e um autor mineiro chamado Clemente Luz. Meus verdadeiros amigos de infância, porém, foram Batman, Super-Homem, Capitão América e entre outros. Segundo Ziraldo, o que levou a descobrir a literatura? Então, foi as coleções das edições maravilhosas, né? Então, toda a minha coleção, consegui guardar toda a minha coleção de edições maravilhosas dos quadrinhos que ele leu. Dizer que sua infância foi povoada de quadrinhos é o mesmo que falar que ele não lia revistas em quadrinhos ou tinha muitas revistas em quadrinhos. Que autores Ziraldo leu na sua infância? Então, quem que ele leu na sua infância? Não foi os quadrinhos, foi o Monteiro Lobato, Viriato Correia, tá? Quais foram os verdadeiros amigos da infância de Ziraldo? Ele fala lá no final quem foram os verdadeiros amigos da infância dele. Como ficaria o depoimento de Ziraldo se fosse escrito por outra pessoa, se fosse escrito por você? Então, ele começa assim, ó, minha infância. Então, você vai começar diferente, ó. Você está contando sua infância e assim eu continuo. Eu contando a história, o relato do Ziraldo. Tá? Então, aqui, ó, releia o depoimento de Pedro Bandeira sobre suas leituras na infância. Reinações de Narizinho me marcou e, além disso, Narizinho foi minha primeira namorada. De verdade? Não, na imaginação do Pedro Bandeira. Creio que tentei imitar o processo construtivo de livros na minha primeira obra, O Dinossauro que Fazia Au-Au. Confesso outro professor, o cinema, como a rapidez do roteiro e dos cortes. Então, ele gostava, além da leitura, do cinema. Sublinhe o que aparece entre aspas. Então, tudo que estiver entre aspas, eu vou sublinhar. Essas aparições entre aspas, no caso aqui, são o quê? Nomes de obras. Copie aqui o que apareceu entre aspas de acordo com a sua função. Destacar o título de obras literárias e enfatizar ou ironizar uma palavra. A hora que ele fala, quando a gente fala entre aspas. Localize e copie do texto o título do livro que marcou a infância do escritor Pedro Bandeira. Então, tem um livro aqui que marcou muito a infância dele. O título do primeiro livro escrito por Pedro Bandeira, está escrito aqui também. Além dos livros que leu, que outras manifestações artísticas influenciou a obra do escritor? Ele fala de outra manifestação artística, que é está escrito no texto. Como ficaria o depoimento de Pedro Bandeira se fosse escrito por outra pessoa? Então, eu coloco assim, ó. Ele começa, Reinações de Narizinho. Reinações de Narizinho. Então, observem aqui, ó, que Narizinho é o nome da menininha, tá? Então, lhe marcou. E, além disso, e continua. Então, ó, ele começa assim, ó, Reinações de Narizinho me marcou. Então, eu coloco assim, ó, Reinações de Narizinho lhe marcou, porque sou eu que estou contando. Tá bom? Terminamos aqui na página 35 de português a nossa aula de hoje, tá? Beijinhos.